No domingo passado, começamos a exposição das cartas pastorais, falando no capítulo 1 de 1 Timóteo e mostrando aos irmãos como a igreja de Éfeso foi ameaçada por falsos mestres e por falsos ensinos. E eu fui enfático a mostrar algumas ameaças que a igreja hoje, em nossa geração, enfrenta. Foi um tempo de profunda edificação e um dos elementos que hoje vem sendo, digamos, usado com uma certa voracidade pelos falsos mestres, é a corrupção do culto e do entendimento geral de igreja. E eu falei aos irmãos que não existe um mecanismo mais apropriado para assegurarmos a saúde da nossa congregação, a saúde espiritual de toda a igreja, do que nós simplesmente sermos igreja, uma comunidade que se reúne aos domingos de forma mais direta, mais específica, como era a tradição de todos os nossos antepassados, de todos os nossos irmãos no passado, e nos reunindo, cantarmos, orarmos, buscarmos a Deus, encorajarmos-nos mutuamente à santidade e às boas obras, e entendermos que isso é ser igreja. Deixarmos de lado todo gênero de tentação para transformarmos a igreja em qualquer outra coisa, seja um picadeiro, seja uma competição de MMA. Eu me lembro de ter falado sobre algumas igrejas que estão removendo suas bancadas e colocando um tatame de luta no meio da congregação. Isso, segundo eles, é um meio de evangelizar jovens, trazer pessoas para o conhecimento da fé. E eu me lembro ter dito aos irmãos que não há nada mais sadio do que a consciência de congregar, que nós todos precisamos ter, e depois exercitarmos o nosso coração na palavra de Deus, aprendermos a ouvir o sermão, aprendermos a ter os olhos fixos no texto, e irmos para o texto bíblico sem qualquer tipo de aditivo na nossa alma ou na nossa mente, não querer que a Bíblia responda segundo os aditivos sociais, segundo os aditivos, meus queridos irmãos, pessoais ou de gostos. Na verdade, a igreja não trabalha sobre os gostos dos seus membros. A igreja trabalha sobre a palavra revelada de Deus. E hoje o apóstolo Paulo vai falar com Timóteo sobre o culto em Éfeso, o que ele deveria ter em mente quando a igreja de Éfeso se reunia para cultuar a Deus. Essa carta, a primeira carta e a segunda carta de Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto Timóteo estava cumprindo uma missão dada pelo apóstolo Paulo à frente da igreja de Éfeso, uma
missão magisterial, ou seja, ele estava ali para ensinar a igreja e para trazer à mente e à consciência da congregação uma série de elementos profundamente importantes. Não era só um elemento importante, mas profundamente importante. E com essas informações, nós vamos ao capítulo 2. Falando hoje, o apóstolo Paulo, chamando a atenção dele acerca do culto. Nós vamos falar qual era a posição dos homens, qual era as instruções do apóstolo Paulo para as mulheres. Nós vamos mexer em aspectos espirituais e culturais profundos na carta, e eu peço aos irmãos que se deixem vencer pelas Escrituras, que os irmãos possam nessa manhã dizer como Agostinho e fazer aquela oração de Santo Agostinho: Senhor, fere-nos com a tua palavra, que a palavra de Deus seja a espada que nos atravesse a alma e o espírito nessa manhã para a nossa instrução. Todos encontraram 1 Timóteo capítulo 2, diz a palavra: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Paulo queria que aquela igreja orasse, e o culto, a reunião, o momento em que nós nos achegamos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, as práticas das orações são extremamente importantes. E quando ele diz antes de tudo, significa que oração é o marco zero da fé. É onde tudo começa. Então, até que nós tenhamos o nosso coração despertado para a oração, nada se inicia. Nós podemos ter a cabeça cheia de boas ideias, podemos ter, meus queridos irmãos, um culto extremamente profissional, com música e músicos da melhor qualidade, um coral afinado cantando. Pode haver toda uma plástica extrema dentro da igreja, mas o culto não começa sem que, na verdade, antes de tudo, se faça a prática da oração em diferentes manifestações. Paulo cita aqui alguns tipos de oração. Ele fala de súplica, orações, intercessões e ações de graça. Portanto, ele cita aqui pelo menos 4 tipos de oração que deve marcar o culto. Eu esperei que nós tivéssemos esse encontro hoje no entorno das Escrituras, para que nós pudéssemos daqui para frente, inclusive, termos momentos no culto onde essas orações sejam feitas. As súplicas são aquelas orações que nós fazemos arrancando lá do fundo do coração e da alma, onde nós, na verdade, rasgamos o coração diante de Deus. Quando nós não nos aproximamos apenas para fazer um pedido é uma coisa, mas uma súplica é quando você chega diante do Senhor com lágrimas. Quando você está orando e com lágrimas, clama a Deus para que Ele venha em seu socorro, em seu favor, em socorro da comunidade, em socorro da igreja.
As orações que Paulo cita aqui, e ele faz uma distinção, são orações organizadas, como nós temos na oração dominical ensinada por Jesus. São orações organizadas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Quer dizer, nesses principais elementos, Jesus nos ensinando a nos apresentarmos a Deus, a verdadeiramente adorarmos a Deus nessas expressões públicas de oração organizada, que a gente chama aqui. Não é? Tem algumas orações organizadas na Bíblia, não é só a oração do Pai Nosso, que é uma oração organizada. Nós temos lá em João 17, algumas orações que Jesus fez organizada, uma delas tocando a unidade do seu povo, a unidade dos seus filhos, a unidade dos seus servos, que ao longo da história tem a tendência de se dividir por tantas razões, mas que precisa buscar conscientemente a sua unidade. As intercessões é quando nós oramos, meus queridos irmãos, por alguém que não é a si próprio. Quando você não regula suas orações somente pelos seus problemas, pela sua vida particular, pela sua família, mas que você estende essa oração, essa petição, e ele vai dizer aqui em favor de todos os homens, em favor de todos os homens, e as ações de graça, que são os momentos onde nós podemos agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu acho que a gente ora muito, pede muito, a gente até ora organizadamente, a gente intercede, a gente suplica. Algumas vezes nós entramos numa expressão de adoração que nos leva às lágrimas, ao rasgar do coração, mas quando nós chegamos na ação de graças, nós geralmente falhamos, e nós precisamos ter um coração mais aberto, uma alma despertada a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E a Bíblia diz aqui em favor de quantos? Em favor de quantos? Todos os homens, inclui os inimigos. Todos os homens, inclui os inimigos da fé. Sim? Sim. Todos os homens. Todos os homens significa Israel e os palestinos. Todos os homens inclui o Hezbollah, o Hamas, o Fatah e o Boko Haram lá na Nigéria, o ISIS. Todos os homens inclui toda essa gente? Uau! Uau! Em favor de todos os homens. E agora ele vai entrar, propriamente dito, no setor mais sensível hoje no mundo, um mundo polarizado, um mundo que se está dividido entre direita e esquerda, num mundo em que coloca os cristãos na trincheira de uns contra os outros. E agora ele vai entrar nessa área política. Verso 2, o que diz? Todos os homens, e aí ele vai ser mais preciso, todos os homens, incluindo os reis, e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Com todos os reis significa em favor de César, em favor dos governantes das regiões, em favor
dos líderes dos destacamentos e das legiões, dos grandes generais. Em favor significa os centuriões, em favor significa o exército inteiro, em favor dos reis. Ele não cita só dos reis que nos favoreçam, mas especialmente dos reis que nos perseguem. Por quê? Porque o poder de oração em favor de autoridades que perseguem a igreja vai trazer à igreja vida tranquila e mansa. Nós colocamos essa gente nas mãos do Pai. Pastor significa então que eu tenho que orar pelo presidente da República, pelos seus ministros, pelos seus secretários, pelos diversos escalões do governo, pela Casa Legislativa e também judiciária, pelos membros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Quer dizer que essas, entre aspas, aqui para nós, entre aspas e em itálico, essas serpentes, a gente precisa orar por essa gente toda. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo está dando, para que Timóteo lembre a igreja de Éfeso. E agora eu pego os irmãos, eu tomo os irmãos nessa manhã com a palavra de Deus e digo que nós precisamos nos submeter à palavra. Meu Deus, eu sei o que está acontecendo no mundo. Eu vejo um espírito cristofóbico, anticristo, dominando o mundo e a sociedade. O que fazer diante disso? Ore! A grande resposta da igreja não é eleger a rede social como fórum de suas ideias. A grande resposta que a igreja precisa dar é a oração. Naquele mundo dominado por um inimigo que oprimia a igreja. Foi esse inimigo que matou o apóstolo Paulo, acusando falsamente de ter liderado o povo cristão no grande incêndio de Roma no ano 64. Até sobre essas pessoas orar por um Nero que matou a própria mãe, e dizem as más línguas na história que ele abusou da sua própria mãe. Orar por um louco desse, sanguinário desse, sim. E eu acredito que muitas das vezes o encolhimento da igreja, o medo da igreja, a ideia que a igreja tem de que nós somos uma instituição sociopolítica, quando você precisa conviver com o mandamento de orar por todos os homens, você pode ter ideias, as ideias são bem-vindas, não quer dizer que você seja um cego, mas significa que tudo isso não pode vencer a sua fé. Pelo contrário, é a sua fé que vence o mundo. Não é o mundo que vence a sua fé, não é o mundo que controla ou monopoliza a sua fé, mas é a fé que vence o mundo, e portanto há uma força
ainda desconhecida da maioria dos crentes na oração. Há um poder na oração que a maioria dos crentes simplesmente deixa de lado, perde. Vamos olhar o texto. O que diz o verso 3? O verso 3 diz: isto é o quê? Bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Não diz que é bom e, portanto, você pode escolher por quem orar. Não. Diz que a oração em favor de todos os homens, utilizando-se de súplicas, orações, intercessões e ação de graça, é aceitável diante de Deus, incluindo os reis e todos aqueles que estão investidos de autoridade. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Quando Deus ouve essas orações, Deus não somente aceita, mas Deus, na verdade, se regozija nesse encontro de oração. A ideia que Paulo cita aqui na carta a Timóteo é para que vivamos vidas o quê? Tranquila e mansa, é o que diz aqui no versículo 2, vida tranquila e mansa. Eu quero viver uma vida tranquila, eu quero que os meus netos vivam vida tranquila, eu quero que a minha igreja, eu quero poder chegar aqui aos domingos e abrir as portas da igreja e ostentar esse sinal à frente da igreja. Há uma igreja reunida nesse prédio. E quero fazer isso com tranquilidade e mansidão. Se eu quero fazer isso com tranquilidade e mansidão, eu preciso orar. Vença suas possíveis e profundas sensações, vença a sua indignação, porque eu sei que indigna mesmo. A gente se sente indignado por tudo que acontece. Quem não se sentiu indignado diante das atrocidades violentas cometidas por esse grupo terrorista, matando crianças, degolando crianças, decapitando crianças? Quem não se sente indignado por esse ato de tamanha brutalidade e violência? Mas a palavra de Deus manda que a gente, movido de toda a indignidade, oremos em favor de todos os homens. Alguém duvida que os judeus precisam de Jesus? Você duvida disso? Alguém duvida que todos esses integrantes desses grupos extremistas islâmicos necessitem de Cristo? Ninguém duvida, mas o caminho não é o que os cruzados elegeram: conversão à força, à base da violência, ou que grupos islâmicos fazem, conversão à base de violência. Nós todos que estamos acompanhando os melhores analistas geopolíticos e de guerra, de confrontos no mundo, dizem que hoje o grande inimigo do Oriente Médio e de uma paz mais serena no Oriente Médio é o Irã. Mas convivam com essa informação: o maior avivamento que está acontecendo nesse exato momento no século 21 no mundo é no Irã.
Centenas de iranianos e iranianas estão se convertendo a Jesus, estão abraçando a fé. Há informações de que existem focos de avivamento também acontecendo hoje no Egito. Portanto, se há algo que a igreja precisa fazer, é tirar os olhos do conflito humano, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e colocar os olhos no conflito espiritual, e clamar a Deus para que os missionários nestes diferentes cenários do mundo possam expor a palavra de Deus com graça e trazer essas pessoas ao conhecimento do Evangelho, porque isto é bom e aceitável, como diz Paulo, ao Senhor, diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4, ele vai dizer por que é aceitável isso, o qual o Deus que aceita esse movimento de oração da sua igreja, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens significa o Comando Vermelho, o PCC, o primeiro comando da capital, sim, o terceiro comando também, e os ladrõezinhos de fim de semana também, traficantes de drogas também. Uau! Uau! Mas onde está a igreja que vai orar por essa gente? Onde está a igreja que vai chamar essa gente em oração? Irmãos, os ensinamentos bíblicos nos colocam, muitas das vezes, no córner e bate na gente, até a gente cair nocauteado. Se você me perguntar se eu tenho prazer de orar por todos os homens, não. Eu só tenho prazer de orar por alguns homens, por outros não. Mas quando eu estou estudando as Escrituras, o grande mover do Espírito é tornar a minha visão pessoal numa visão bíblica. Essa é a grande mente do Espírito no momento em que nós estudamos a Bíblia. É óbvio que nós temos respostas, argumentos para trabalhar em todos esses cenários. Pastor, mas meu filho já perdeu 3 celulares dentro do ônibus, dentro do trem. O tráfico está dominando, pastor, o meu subúrbio, o meu bairro. A gente não pode entrar e sair. E qual é a resposta? É política? Entra governo, sai governo, isso muda? Portanto, a resposta não é política. Não existe nem mesmo, às vezes, desejo político de fazer isso. Qual é a resposta? A resposta é a conversão dos traficantes. A resposta é que eles deponham as armas pela força da oração em favor deles. Essa é a resposta. E é isso que o apóstolo Paulo está propondo à igreja de Éfeso quando eles estivessem reunidos no culto e que Timóteo fosse o portador desse ensino. Ele deseja que todos os homens sejam salvos, incluindo os homens que nós não gostamos deles.
incluindo aqueles que adotam uma filosofia e uma narrativa e uma interpretação sociopolítica diferente da nossa. Nós ficamos muito surpresos quando um desses integrantes do crime organizado, quer seja do ponto de vista urbano, numa cidade, ou quer seja do ponto de vista daqueles que militam por causas mortais no mundo, a gente fica muito surpreso quando essa gente se converte. Quando essa gente diz que quer Jesus. Quando essa gente diz que venha à frente desses programas de podcast falar quando foi a conversão deles. E a gente pensa, meu Deus, olha só, o fulano de tal se converteu. Irmãos, não existe limite ao amor de Deus para salvar almas. Não existe limite ao amor de Deus para alcançar esses corações. Nós limitamos, mas Deus não limita. E o texto bíblico é forte o suficiente para pegar no nosso coração e moldar. Porquanto, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo diz, falando agora da doutrina de Deus, que não existem muitos mediadores entre Deus e os homens, que o mediador é Cristo Jesus, o que se fez carne, o homem, aquele que assumiu a forma humana, aquele que, meus queridos irmãos, esvaziou-se de sua glória e assumiu a forma humana. Cristo Jesus, ele vai emoldurar toda essa exortação, a oração, ao fato de que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e nós que servimos a Deus e tememos a Deus, nós estamos presos, algemados pela palavra, pela santa palavra de Deus. O nosso coração humano é desesperadamente corrupto, tem uma série de elucubrações pessoais com respeito à sociedade, à vida e à fé. Mas que só há um mediador. E por que ele fala isso? Porque a igreja de Éfeso estava sendo incomodada por falsos profetas. Nós vimos isso na semana passada. Esses falsos profetas, lá no capítulo 4, se você vier comigo no capítulo 4, observe bem o que esses falsos profetas andavam a espalhar pela igreja. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou. Esse era o conteúdo dos ensinos dos falsos profetas que incomodavam a igreja lá em Éfeso. Eles estavam passando por cima de tudo que Deus havia dito sobre casamento. Eles estavam passando por cima
de toda uma ideia bíblica de fé, inclusive mexendo com a dieta das pessoas, proibindo alimentos, enfim, e nós vamos pressentir essa ameaça dos falsos profetas que estavam operando lá em Éfeso, ainda no capítulo 2 que nós estamos estudando nessa manhã, com respeito às questões de liderança dentro da igreja de Éfeso, que era uma igreja riquíssima. Nós estamos falando aqui a maior igreja da Ásia Menor e a mais rica. A mais rica. E uma das tentativas dos falsos profetas era mexer com a ideia de quem pode liderar a igreja. E é por isso que Paulo vai defender no capítulo 3 sobre as qualificações dos presbíteros e bispos que governariam a igreja de Éfeso. Quais deveriam ser as qualificações desses homens? Portanto, havia falso ensino, havia ameaça no plano da fé, e Paulo está reafirmando alguns pontos que são fundamentais à fé. É fundamental à fé que nós criamos que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse não é o pastor Weber, esse é Jesus. Amém, irmão? Muito bem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo está dizendo que falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo deve ser algo que nós não percamos a oportunidade de colocar quando as oportunidades surgirem, na escola, na faculdade, na vizinhança, no meio da família, onde quer que esse tempo oportuno apareça, nós não devemos nos calar diante do fato em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos os pecadores, entre os quais eu sou o principal, disse Paulo, e eu pego dele as palavras e aplico a mim também. Eu sou o principal pecador atingido por essa obra da graça. Verso 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, para falar para as pessoas que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador se deu na cruz do Calvário em favor e resgate de todos, para a glória de Deus. Para isso eu fui designado pregador. Muito bem. Para isso eu fui designado pregador. Meus irmãos, uma agenda pastoral, ela é tão extensa quanto a agenda bíblica. A gente tem centenas de temas a abordar e de necessidade de informação e acesso da igreja. Mas o ponto principal é que a mensagem que deve estar nos nossos lábios e pela qual nós fomos separados para proclamar é o fato de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que nós todos devemos proclamar essa verdade em todo o tempo. Versículo 8. E quando a gente vem para o culto público, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Em todo lugar. Bem, os judeus oravam no templo, e somente no templo. Não oravam em todo lugar.
Oravam no templo, oravam nas sinagogas, e inclusive uma das promessas na inauguração do velho templo em Jerusalém, que depois foi destruído, primeiramente destruído por Nabucodonosor e depois, no ano 70, pelos romanos. Essas orações precisavam ser feitas ali ou em direção àquele local, como era o caso de Daniel, quando estava na Babilônia e abria a sua janela em direção a Jerusalém e orava, porque havia uma promessa de que quem orasse na direção do templo, Deus ouviria a sua oração. Mas agora Paulo está revolucionando a ideia da oração. A ideia agora não é que você só pode orar no templo. A ideia agora é que você pode orar onde? Quando? Todo lugar. Em todo lugar. Todo lugar significa o quê? Significa no banheiro lá do local onde você trabalha, onde você só vai encontrar um pouco de sossego ali na hora do almoço. Significa o almoxarifado da empresa. Significa o seu escritório. Significa lá o Antônio que está lá na sua carpintaria, Antônio, marcenaria, em cima das serras, no meio do pó. Significa nos intervalos, quando você tira a mão do teclado, todo lugar. Em todo lugar, mas especialmente no culto público, levantando mãos santas, porque o judeu, Paulo falava da perspectiva judaica, o judeu ora olhando para o céu e com as mãos estendidas. Paulo disse, levantando mãos, pode orar levantando as mãos, não há problema nenhum levantar as mãos, desde que elas estejam vazias do quê? De quê, irmãos? De ira, vazias de ira e vazia de animosidade. Significa que você não está em guerra conjugal, significa que você não está nas suas mãos com guerras congregacionais, significa que você não traz nas mãos a animosidade na sociedade, entre direita e esquerda. É apenas uma tentativa de abrir o cenário bíblico e confrontar os irmãos com a verdade. Sem ira nem animosidade. Quer levantar a mão? Pode levantar. É bem-vindo o seu levantar de mãos. Mas que as suas mãos estejam vazias do quê? De ira ou de animosidade. Quer dizer, você não está dividido, lutando em guerras ou coisa parecida. Esse é o conselho de Paulo aos homens. Os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E você vai encontrar nessa carta ele falando, ora homens, ora mulheres, ora jovens, ora idosos, ora rapazes, ora moças. É como se o apóstolo Paulo dividisse mais ou menos o extrato da igreja em faixas etárias, como nós fazemos aqui também na Escola Bíblica Dominical. Lá em cima, no prédio, tem sala para primários, maternal, juniores, quer dizer, há para todas as idades. E aqui a gente vai acompanhando o texto bíblico e vai aplicando o texto bíblico de acordo também com o gênero. Quando a Bíblia fala do gênero, é o caso do texto, ou aplicando a palavra de Deus quando ela fala
de setores segundo as suas faixas etárias. Quando ela cita a palavra idoso, rapazes, moças, o que ele vai fazer aqui? Vai falar inclusive de viúvas, do estado civil de algumas mulheres. Bem, as mulheres estão preparadas? Amém? Vamos tratar de assuntos delicados. E que Deus nos conceda graça. Não somente para falar, porque como a gente está no púlpito, nós temos mais ou menos assim o poder do monopólio da fala. Mas especialmente para deixarmos a palavra de Deus impor-se por ela. Impor-se somente por ela. Irmãs, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou para vocês. Da mesma sorte que as mulheres, e ele começa a falar em traje decente. Em traje decente. Bem, é muito difícil a gente descrever decência de modo universal, mas decência deve ser um fator cultural e que deve ser observado. Com decência, uma boa maneira de você observar os trajes decentes é se você não atrai a atenção ou o olhar de outrem. Com decência é o primeiro grande desafio que as mulheres têm desde sempre, desde o primeiro século. Nós não estamos falando aqui, meus queridos irmãos, para irmãs do século 21 que moram no Leblon. Nós estamos falando, abordando um texto que foi escrito para irmãs no primeiro século, que já convivia com a ameaça da indecência. Então, um dos pontos que as irmãs precisam considerar como princípio de vida é no trajar decente, cobrindo o dorso, cobrindo os quadris adequadamente, cobrindo o corpo, uma vez que a beleza do seu corpo é do seu marido, como diz o apóstolo Paulo, ensinando em sua santa palavra. Com decência, e se ataviem com modéstia e bom senso. Essa palavra ataviem, aí, no grego é a palavra cosmel, de onde vem a palavra cosméticos. A palavra cosmético não é uma palavra, meus queridos irmãos, estranha a ninguém nesse tempo de alta tecnologia, para você ter a pele mais aveludada possível, mais firme possível, tirando as marcas de expressão, nesse tempo de operações plásticas que intervêm na aparência das pessoas em todo o tempo. Por isso que a Bíblia fala que esses enfeites ou adereços que a gente joga sobre nós, precisa ser uma coisa coordenada por dois princípios que são princípios culturais, princípios éticos e também, porque estão na Bíblia, princípios espirituais. A decência, a ética, levando em consideração a modéstia e o bom senso. E ele vai citar aqui qual era o problema das mulheres lá nos dias
do primeiro século na cidade de Éfeso, qual eram os problemas? Nós encontramos por outros textos das Escrituras, lá no capítulo 17 de Atos, por exemplo, quando estudamos a carta aos Tessalonicenses e lemos que o Evangelho estava entrando naquele mundo e muitas mulheres da sociedade, da alta sociedade, estavam abraçando a fé. E, portanto, essas instruções que Paulo está se referindo aqui não era para mulheres pobres, era para mulheres que tinham expressão social e que tinham certamente alguns atributos muito importantes do ponto de vista social. Nós encontramos no capítulo 16 de Atos, lá em Filipos, uma mulher convertida, que era Lídia, a comerciante de púrpura. Lembram? Lá no capítulo 16 de Atos, essa mulher comercializava o tecido mais caro que havia na época, que era o tecido de púrpura. Era de púrpura que se vestiam os imperadores e os reis daquela altura. Portanto, a púrpura era uma tinta retirada de um molusco, extremamente cara, e essa tinta era manipulada por Lídia, que tingia tecidos e os comercializava e os vendia. Portanto, havia mulheres, eu não quero usar o termo empoderada para não dar ideia de estarmos conversando tão intimamente com a cultura, mas mulheres com capacidade financeira de verdadeiramente sustentar uma vida de luxo. E Paulo está chamando a atenção de que na congregação e na vida congregacional, no dia a dia da igreja, que essas expressões luxuosas nos trajes ou no cosmel, ou nas diferentes manifestações da sua vida física, deveriam ser vencidas pelo bom senso e a modéstia. Então vamos ver qual era o problema e o excesso delas. Elas faziam não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, diz o apóstolo Paulo. Vestuário dispendioso é exatamente você se vestir de seda e de púrpura. A seda nem era conhecida, talvez, desse povo, desse tempo, uma vez que vinha lá da China, pelo famoso caminho da seda, que vinha da China. Não sei se havia comércio de seda nesses dias, mas aquilo que o dinheiro podia comprar, havia um investimento no cabeleireiro. Essa coisa da gente hoje ter cabeleireiro e a mulher adorar ir ao cabeleireiro, pintar, arrumar, não é? Mas ali em Éfeso nós temos isso por conhecimento da literatura da época. Elas faziam o cabelo em diferentes camadas, e isso tudo amarrado com fios de ouro. Então dizem que tem um poeta daquela época chamado Juvenal, que escrevendo dizia que o maior pesadelo daquelas mulheres era a hora de dormir, para não estragar o cabelo. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Então ele fala com os homens que são dados às grandes lutas, escaramuças, e usar os seus punhos para lutar, que as suas mãos fossem levantadas vazias de ira e animosidade. Mas as mulheres, Paulo diz, o inimigo dos homens é a sua própria ira, são as próprias animosidades que ele alimenta em seu coração. Mas os inimigos das mulheres são outros.
a tentação de salientar indecentemente seus corpos, a tentação de fazer uso de elementos extremamente dispendiosos para manter a sua aparência, ou ainda para enfeitar-se em diversos adereços que Paulo diz aqui que eram pérolas e vestuário dispendioso. Ele diz que as mulheres cristãs devem operar dentro do culto com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E aí agora, eu tentei, venci a tentação de separar só um tempo para a gente expor dos versos 11 a 15. Mas eu disse, isso vai causar um grande transtorno para a gente lá na igreja, porque vai crescer a série em mais uma mensagem, mais uma semana, e a gente tem uma agenda imensa para cumprir. O que você vai ler aqui, dos versos 11 ao 15, eu vou ler primeiro, depois eu vou comentar cada versículo, para você entender que essa é uma carta pastoral, que haviam outras questões envolvendo a igreja de Éfeso. Uma das questões era exatamente, Paulo estava tendo um cuidado imenso por conta das iniciativas dos falsos profetas em afetar especialmente algumas mulheres de posse, falando que elas podiam se insurgir do ponto de vista, é mais ou menos um golpe do feminismo no primeiro século. Feminismo não é um problema do século 21. É um golpe feminista lá no primeiro século. Olha o que diz as Escrituras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não é fácil ler esse versículo sem o conhecimento panorâmico da carta e as intenções claras do apóstolo Paulo. Mas vamos ler. Digamos que você prenda a respiração, você que é mulher, no verso 11, e só solte no verso 15. Mas é importante expor isso à igreja, porque isso é ensino bíblico, e a gente precisa ter isso em conta. E não nos esquecendo que essa é uma carta pastoral. Portanto, Paulo não está impedindo que as mulheres falem na igreja, quando diz que ela deve aprender em silêncio. Se ela estivesse dizendo que, impedindo que as mulheres falassem, ele não teria contemplado no capítulo 11 de Coríntios, de 1 Coríntios, que elas deveriam profetizar com a cabeça coberta, ou seja, naquela cultura, o sinal que estavam debaixo de submissão. Eram casadas. Então, a ideia que toca aqui é uma ideia que vai passar pelo casamento. Os argumentos que ele vai levantar aqui são argumentos teológicos, bíblicos, e, portanto, argumentos, contra-argumentos que não sejam teológicos e bíblicos, não valem com respeito a esse texto. O que ele vai também dizer aqui é com respeito ao magistério da igreja, ou seja, é quanto às mulheres serem presbíteras, episcopisas ou pastoras. É disso que o texto vai falar. Continuando. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. A palavra aqui no grego é andros. A
a revista atualizada, essa tradução que nós usamos, é uma tradução fidedigna. Quando ela diz de homem, é porque existe uma expressão de liderança na igreja reservada aos homens. E se os homens estão deixando de lado a sua responsabilidade de abraçar as questões de ordem local do ponto de vista da liderança, isso é um problema a ser resolvido, isso é um drama espiritual que a masculinidade enfrenta hoje na igreja. A resposta não é simplesmente ordenar as mulheres, mas a resposta é encorajar os homens a que abracem com toda a sinceridade a missão de serem testemunhas, pregadores, de estarem qualificados para serem presbíteros na igreja, para serem pastores, pregadores na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A resposta não é o ministério feminino. A resposta é o despertamento dos homens numa sociedade em que os homens estão desistindo de ser homem. Alguns assumindo a sua gaysice ou sua homossexualidade, outras vezes querendo afirmar algo que nós jamais ouvimos na história. Eu sou um ser humano preso no corpo de um homem. E aí vai haver a transexualidade, as operações de mudança de sexo, e aí vai haver toda essa diversidade no campo da desistência da masculinidade. E por que desistir de ser homem? Há razões para desistir de ser homem: covardia, a questão de não ter que liderar, a questão de não ter que queimar o juízo com tantas responsabilidades familiares, com a esposa, com os filhos e com tudo mais. A verdade é que os homens estão desistindo de ser homem. E mais uma vez, a resposta não é ordenar as mulheres e colocar sobre elas um peso extremo a respeito do qual elas não foram criadas por Deus para isso. Então, os que defendem a ordenação de mulheres terão que trabalhar com esse texto. E quando chegarem a esse texto, vão encontrar inúmeras dificuldades. Nós louvamos a Deus que as mulheres possam ensinar. Em diferentes cenários da vida missionária, elas ensinam, e em diversas localidades, são elas que estão ali ensinando a ler, a escrever, são elas que estão ali ensinando as crianças e até mesmo ensinando adultos dentro de igrejas. E a grande circunstância da crise que nós vivemos, e esse não é um problema só desse tempo. Se fosse um problema só desse tempo, o apóstolo Paulo não estaria falando e não estaria defendendo. E aqui vem os argumentos. Ele diz: eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, isto é, que elas ocupem o magistério principal da igreja, que é esse que eu executo com temor e tremor diante dos irmãos todos os domingos, me colocando atrás do púlpito para pregar. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Eu acredito que essa força do texto, eu determino, eu não permito, começa lá no verso 12, e depois que elas fiquem em silêncio, se deve ao fato, à força desse texto, ao movimento dos falsos profetas de estarem querendo cooptar as mulheres.
lançando sobre elas a ideia de que elas podem liderar suas casas, suas famílias e também a igreja. Tirando as mulheres desse estado, digamos, de apenas auxiliar, mas dando a elas um protagonismo. Essa era uma ideia dos falsos profetas. E isso também é uma ideia que está muito comum nos dias de hoje. Então, recuperando a minha fala, desde o primeiro versículo até agora, eu tenho exposto, versículo por versículo, às vezes apegando-me a detalhes de uma palavra no texto, dizendo aos irmãos que é um desafio dizer amém e se sujeitar ao texto bíblico. Mas havia uma infinidade de ameaças à igreja de Éfeso, havia uma infinidade de circunstâncias culturais na igreja de Éfeso, mas os argumentos que Paulo usa para dizer que ela deve ficar em silêncio e que ela deve olhar com muito carinho para o lado da modéstia e do bom senso com respeito aos seus trajes são argumentos bíblicos. Vamos lá. Versículo 13. Por quê? Começa com o porquê. Em outras palavras, qual a razão disso? E Paulo diz, primeiro foi formado Adão, depois Eva. A primeira razão que o apóstolo Paulo coloca é uma razão teológica da criação. É um argumento teológico da criação. Primeiramente, os homens foram criados e dos homens vieram as mulheres. Elas foram retiradas de uma costela de Adão e daí foi feita a mulher. Primeiro argumento é um argumento criacional. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Segundo argumento, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Segundo argumento, a queda. Primeiro argumento, um argumento criacional, e segundo argumento, a teologia da queda. Portanto, você encontra os dois argumentos no texto, e aqueles que quiserem contradizer o texto, precisarão contra-argumentar teologicamente, e é aí que está o problema. Por que é aí que está o problema? Porque não há um texto no Novo Testamento que sustente a ordenação à pastora, ou à presbítera, ou à episcopisa. Você encontra texto no Novo Testamento que sustente a ideia de uma diaconisa, mas não como presbítera, ou como pastora, ou ainda como uma episcopisa. A Lourdes é casada com o bispo Weber, mas ela não é episcopisa. E ela está sempre dizendo isso. Por quê? Porque existe também uma moda nos dias de hoje que mulher de pastor é pastora. Não é. Ela acompanha o marido, mas ela não é pastora. Nem quero colocar jamais esse peso sobre a Lourdes. Já basta eu ser achatado dia e noite pela missão de pastorear o rebanho de Cristo. Eu não quereria que ela convivesse sob o mesmo peso. Portanto, primeiro argumento, a criação. Adão foi criado primeiro, depois Eva. Segundo argumento, o argumento da queda. Ela foi iludida no discurso da serpente, e depois ele também, ele não é inocente na queda. O apóstolo Paulo só está vendo a ordem dos acontecimentos, mais nada.
mais nada, para sustentar a ordem autoritativa dele como apóstolo, dizendo: eu não permito que a mulher ensine e faça um trabalho magisterial na igreja, de ensino da igreja, sendo a principal voz condutora da comunidade. Os irmãos estão entendendo isso? Isso não é uma leitura sociocultural, isso é uma leitura teológica do texto. Então, quem argumenta contra é bem-vindo, estou pronto para ouvir os argumentos, mas quero que você venha munido também de argumentos teológicos e não somente de argumentos culturais. Um dado cultural que pode estar pesando aqui. Primeiro, a questão teológica, que o apóstolo Paulo focou. Segundo dado, a questão de que os falsos profetas estavam fazendo uso de sua palavra e de seus ensinamentos para levar essas mulheres no bico, né, porque algumas eram ricas e tinham intenções impuras no coração. E há uma terceira via, que é a via indesprezável da cultura. Nós estamos em que cidade? Desculpe-me, eu reformulei mal a pergunta. No texto, nós estamos em que cidade? Éfeso. No texto, nós estamos na cidade de Éfeso. Éfeso era uma capital religiosa, como é Aparecida do Norte, como é Juazeiro do Norte. Nós estamos aqui, Paulo está colocando todos esses ensinos e todas essas instruções na cidade de Éfeso. Éfeso, eles hospedavam o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. E a história era muito semelhante com a Aparecida do Norte. Era uma estátua escura e o discurso é que ela havia caído do céu num rio. Portanto, qualquer semelhança não é pura coincidência. Essa deusa Diana era, no grego, conhecida como a deusa Artemis. Havia um programa de prostituição cultural no templo. Muitas das mulheres que haviam abraçado a fé lá na cidade de Éfeso eram oriundas dessa vida promíscua, com promiscuidade e religião combinada. Então esse é o terceiro argumento, o argumento cultural, que não é o que pesa no texto, mas eu estou apenas dando aos irmãos a informação para que os irmãos entendam todo o cenário onde Paulo estava escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Todavia, e aqui tem um problema grande nesse último versículo, que merecia dos versos 11 ao 15 um sermão só para tratar disso, porque olhando no verso 15 diz assim: todavia a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Bem, o grande problema está na tradução do através de, nos dando aqui uma ideia de que a maternidade tem algum efeito redentor. E não tem. A ideia aqui é, enquanto a mulher desempenha o seu papel funcional como Deus plantou na sociedade e no casamento,
cumprindo uma missão materna. Portanto, mulheres, ao casarem, tenham filhos. Não retardem a maternidade como algumas têm feito. Atenção, jovens, não privem suas futuras esposas de serem mães. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que comprar minha casa de campo, o meu cavalo puro sangue árabe, para colocar lá na casa do campo. Eu tenho que comprar um pônei para minha futura menina antes de ter a menina. Enfim, nós vivemos numa sociedade, meus queridos irmãos, que lidam com o lixo da produção humana caída. Ser mãe, ser pai é uma missão humana. Por isso, quando nós olhamos para todos esses movimentos que retardam isso, e você vê homens casando com 30, 35 anos, que estão na casa da mamãe, jogando videogame, que não querem assumir a sua postura de responsabilidade como homem na sociedade, e que quando casam, impedem as suas esposas de serem mães, enchendo a cabeça delas de que precisa fazer o seu pós-graduação, que se precisa fazer o seu pós-doutorado. Hoje nós encontramos uma infinidade de pessoas com um grau acadêmico extremo dentro do meio social, e o mundo não melhorou. Prestem atenção, o mundo não melhorou. Então é missão de uma mulher querer ser mãe. Ter filhos não é um negócio onde você pode calcular em termos de lucro e prejuízo. Eu casei e tive filhos e agora tenho netos, meus queridos irmãos, e nunca tive uma vida financeira ensolarada. Foi sempre debaixo de nuvens pesadas e trovoadas. Então vamos entender que a maternidade e a paternidade é uma missão humana. Isso é um mandato bíblico. E nós não podemos fechar o nosso coração para isso. Retardam, e depois vão se meter num problema ético quando tem 40 anos e querem fazer inseminação artificial e nunca perguntam o que está por trás de todo esse programa de inseminação artificial, que aproveita 2, no máximo 3 embriões, e que precisarão descartar 7 outros, 8 outros, 9 outros. Então, onde estão os crentes dentro da ética biológica? Onde estão os crentes diante do desafio de defender a vida? Então o apóstolo Paulo vai dizer que ela será preservada enquanto exerce a missão de mãe, se, e aí vem o se, essa partícula atrapalhativa na língua portuguesa, que é o se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, ela será salva. Isso era um grande ganho cultural. Por quê? Porque nem os judeus, que eram um povo teologicamente melhor evoluído, criam plenamente que as mulheres deveriam ou tinham alma. Então Paulo considera que ela tem alma, Paulo considera que elas estão no culto,
Paulo considera que elas podem falar na igreja em circunstâncias que seja fora do magistério principal da comunidade. Paulo as coloca no culto. O cristianismo deu um passo extremo de libertação da ideia ou das ideias que amarravam os tempos antigos quanto à mulher. Com isso, nós podemos conversar fora da igreja. Eu não vou me ofender se você disser, eu não concordo. Sim, eu vou ouvir com todo prazer e vou esperar que você me devolva argumentos teológicos, bíblicos, não é? Mas esse é o texto, essa é a palavra, e como igreja, eu adoro esse culto de domingo. Eu verdadeiramente me sinto assim, extremamente alegre quando me reúno com os irmãos para estudarmos a Bíblia. É disso que se trata a igreja, e é sobre isso que nós temos que militar e defender ao longo da nossa vida. Hoje à noite a gente vai estar aqui outra vez, voltando à mesa, falando de discipulado, falando de um compromisso mais profundo com Jesus. E eu aguardo os meus irmãos logo mais. Vamos orar, vamos ficar de